Olá, pessoal. Bom dia a todos. Sejam bem-vindos. Esse é o webinar da Connection. Iniciaremos o nosso webinar em 3 minutos, para dar tempo aí para o pessoal entrar na sessão. Olá, pessoal. Mais uma vez, sejam bem-vindos. Por favor, nos sinalizar se todos estão escutando bem, visualizando a tela também. Gostaria de me apresentar. Sou Maricleia Bastos, sou diretora comercial da Connection. E hoje, nesse webinar, a gente vai falar sobre o Fortinet Expert Summit, que é um evento de segurança cibernética da Fortinet, que aconteceu agora em janeiro, e reuniu aí especialistas de toda a América Latina, Caribe e Canadá. Os nossos especialistas que estão aqui, o Fábio Lorenzi e o Maicon Pereira, eles participaram desse evento, né, e trarão aí novidades e tendências em segurança da informação, né, e aí, o que a gente quer compartilhar aí com vocês. Fiquem à vontade para encaminhar perguntas através do chat, né, a ideia é que o evento seja bem interativo, então façam aí as perguntas, né. Um bom evento a todos. Fábio e Maicon, sejam bem-vindos. E é tudo com Ah, vocês agora. obrigado. Obrigado, Marcleia. Bom, pessoal, eu sou o Fábio Lorenzi. Para quem não me conhece, eu sou do setor de projetos, como a Marcleia comentou. É, Junto comigo faz parte do setor de projetos aqui da Connection o Maicon Pereira, que está aqui comigo nessa apresentação de hoje. A gente vai comentar um pouquinho sobre o evento, né, o Experts, é um evento bem exclusivo para todo time de engenharia da América Latina. Então, é importante comentar também que dentro do nosso time de projetos, a gente tem também os colegas o Vitor Luz e o Lucas Bastos. A gente, junto com o time de suporte e sustentação da Connection, a gente entrega para os nossos clientes, desde da fase de planejamento, projeto, sustentação, um serviço de qualidade com especialistas certificados. É, então, isso traz um grande diferencial para os nossos clientes, para nossas entregas.
E parte desse nosso conhecimento vem através da nossa experiência. Eu tenho mais de 10 anos de casa. Antes eu já trabalhava com Fortinet, então no total eu tenho mais de 15 anos de conhecimento e experiência com Fortinet. Eu estou desde o começo da, 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 da Fortinet no Brasil, né? Assim como a Connection. A Connection foi uma das primeiras revendas Fortinet do país. Então, o nosso conhecimento vem através da nossa experiência, das nossas certificações e da participação em eventos como esse. A gente consegue compartilhar conhecimento, participar de laboratórios, não só entre parceiros e revendas do Brasil, mas também de outras revendas. Nesse evento participaram, além de todas as revendas da América Latina, o pessoal do Canadá também. Então, eles têm um outro tipo de mercado, um outro tipo de cliente. Isso também é bacana a gente compartilhar experiências e foi bem legal. Então, começando com a apresentação, falar um pouquinho da Connection. Basicamente, todo mundo já deve conhecer, né? Mas não custa nada a gente relembrar, principalmente porque a gente está fechando parceria com novos representantes, novos parceiros, como é o caso da CrowdStrike, que é um parceiro recente nosso. Então, é importante frisar, porque alguns clientes talvez ainda não tenham conhecimento. A gente também tem parceria, além da Fortinet, com a Vicarious, ForcePoint e Delinea. Tá? A gente tem mais de 30 anos de experiência no mercado. Em relação à Fortinet, também é importante a gente relembrar que é um acontecimento recente, que a gente fechou a parceria Expert com a Fortinet. Essa parceria ela é extremamente exclusiva, poucas revendas no Brasil têm essa parceria, é o nível mais alto de parceria que a gente pode alcançar com a Fortinet, e para conseguir alcançar isso, é uma série de fatores que levam a atingir esse objetivo, sendo um dos principais a questão de certificação. Então, o nosso time, como eu comentei anteriormente e reforço, é um time extremamente qualificado, e a Fortinet entregando o produto que eles entregam de alta qualidade, com os nossos serviços de alta qualidade, a gente consegue, assim, entregar excelência para os nossos clientes. Tá? Então, esse é um grande diferencial da Connection, e que vocês vão ter com a gente um serviço de extrema qualidade. A gente gosta do que faz, a gente entrega um bom projeto para os nossos clientes, e o nosso time de sustentação também, suporte, isso que cativa cada vez mais nossos clientes. Em relação à Fortinet, apenas para trazer alguns números em relação à Fortinet, vocês já devem conhecer, é uma empresa gigantesca, ela está listada na Bolsa dos Estados Unidos. Ela investe por ano muito mais do que 2 bilhões de dólares em pesquisa e desenvolvimento, é um valor extremamente alto. O market cap da empresa é gigantesco. Só para vocês terem uma ideia, quando a gente fala em números, porque números soltos a gente muitas vezes não consegue correlacionar, né? Esse número que está apresentando nesse slide, ele é de 52 bilhões de dólares. O valor atualizado agora de março de 2025 é de mais de 75 bilhões de dólares. Mas o que isso significa na prática? Para vocês terem uma ideia, o market cap da Vale, a antiga Vale do Rio Doce, é 30 e poucos, acima de 30. Então a gente está falando de uma empresa que tem um market cap quase o dobro da Vale, né? Trazendo para uma empresa aqui nacional. Então a Fortinet é uma empresa de segurança, muito bem posicionada, uma das maiores do mundo e muito grande. Né? Tem gente que conhece pelo FortiGate, por ferramentas que já estão consolidadas, mas é uma empresa gigantesca, com vários outros produtos relacionados com segurança, e que através do Security Fabric correlacionam informações, e que mais adiante eu vou entrar em detalhes técnicos para a gente falar um pouquinho mais. Em relação à parte de suporte e desenvolvimento, a sede da Fortinet fica na Califórnia, em Sunnyvale, né? Pesquisa e desenvolvimento a gente tem toda na América do Norte, Israel e na Índia. Então a gente
tem ao redor do mundo os centros de desenvolvimento, né? E é importante citar também que, em relação ao suporte, além de o suporte ele fica espalhado pelo planeta inteiro, que é o TAC, né? A gente tem o TAC dentro do Brasil, já está há uns bons anos aqui. Acredito que muitos de vocês já possam ter sido atendidos por algum brasileiro do TAC. Isso mostra o quanto o Brasil é importante para a Fortinet, que é ter um suporte no Brasil com pessoas falando em português, né? Engenheiros falando em português. E isso é muito importante pela questão de proximidade e relacionamento, e às vezes quando vai se explicar algum tipo de caso, é muito mais fácil quando tu fala no próprio idioma, né? Na própria língua. Então, isso é bem importante citar. E também um ponto bem importante que eu gosto de mostrar nesse slide é em relação aos pontos de presença. Depois o Maicon vai comentar um pouquinho mais com vocês em relação ao FortiSASE na sequência. E a gente também tem no Brasil ponto de presença do FortiSASE. Então, isso traz para o cliente uma baixa latência em relação ao serviço, né, que é muito importante, além dos vários outros pontos ao redor do mundo, a gente tem aqui dentro do Brasil. Então, em relação à qualidade de entrega e o reconhecimento do mercado, né, eu gosto de trazer esse slide também para reforçar justamente isso. A Fortinet, ela há muitos anos é reconhecida pelo Gartner nos mais variados segmentos. Esse slide ele mostra exatamente isso. A cada ano que passa, a Fortinet está cada vez mais se tornando líder em outros segmentos, inclusive que ela não dominava há pouco tempo atrás e agora ela tem uma forte presença. Então, só para relembrar, a Fortinet já é líder do quadrante de Network Firewall, já é líder de SD-WAN, já é líder também na parte de wireless e wired e WLAN. Então, são 3 quadrantes que a Fortinet já é líder e ela está no quadrante de Challenger dentro da parte de SASE e de SSE, tá? Que é justamente do porte SASE que o Michael vai comentar depois com a gente. Ela está cada vez mais crescendo, evoluindo e se tornando reconhecida em relação aos serviços entregues, tá? Em relação ao Security Fabric, que é uma coisa bem que a gente ouve bastante, né? Security Fabric ele é o core da Fortinet em relação ao compartilhamento de informação e correlacionamento de eventos entre os produtos da Fortinet. Então, com o Security Fabric, a gente tem 3 pilares principais e que todos eles estão interligados através do Security Fabric. Quais são esses pilares? Do Secure Network, do Unified SASE e do Security Operations. Dentro da parte do Secure Networking, a gente está falando da segurança de borda, né? A gente está falando do firewall, a gente está falando de wireless, NAC, OT, 5G, enfim. A parte de SaaS, a gente está falando de SD-WAN, SSE, ZTNA. E na parte de Security Operations, a gente está falando de CIEM, EDR, SOAR e assim por diante. Tudo isso, todos esses pilares e esses produtos que estão por trás dessas soluções, eles se relacionam e possuem interligação de informações e automatizações, todos baseados em cima do Security Fabric. Então, o Security Fabric ele se torna fundamental para que essas soluções estejam totalmente interligadas e que isso se torne uma suíte de segurança e de compartilhamento de informações, não só para prevenir ataques, remediar ataques, mas também para trazer visibilidade para o cliente. Juntamente com esse pilar, né, com esses 3 pilares, a gente tem por trás disso tudo também o FortiGuard Labs, que vocês devem conhecer. FortiGuard Labs, ele traz toda a parte de inteligência de ameaças, então o FortiGuard Labs fica responsável por toda a atualização de ameaças, não só
de antivírus, mas também em relação à proteção contra intrusão, por exemplo, compartilhamento de IPs maliciosos, botnets, isso tudo fica centralizado no FortiGuard, e o FortiGuard está totalmente interligado com o Security Fabric e com essas informações compartilhadas, tá? Mais adiante eu vou dar alguns casos práticos de como isso tudo se comunica, e como que isso ajuda o cliente a se proteger e prevenir em relação às ameaças e o vazamento de dados. Esse slide, ele traz, ele mostra de forma visual o crescimento da Fortinet em relação à parte de Security Operations. Então, dentro do Security Operations, a gente tem toda a importância de identificar, proteger, detectar e responder às ameaças. Como que a gente faz isso dentro do leque de produtos da Fortinet e das soluções da Fortinet? Dentro da identificação das ameaças, a gente pode contar com produtos como o FortiRecon, que eu vou comentar um pouquinho mais adiante, o CNAPP, por exemplo, também, o FortiSandbox e o próprio FortiGuard. Então, todos eles auxiliam nessa identificação de ameaças. A proteção, que daí a gente está falando de FortiGate, do SaaS e do FortiMail. A detecção, EDR, NDR, por exemplo, e a parte de resposta, onde a gente vai ter, num primeiro momento, a parte de centralização de investigação, onde a gente vai ter o Analyzer e o SIEM, por exemplo, né, que eles vão receber esses dados, e depois para automatização e resposta, que a gente está falando de um SOAR, por exemplo, né, onde a gente pode manipular essas informações recebidas do Analyzer e do SIEM, por exemplo, para que a gente tenha tome algum tipo de ação em relação ao que foi identificado de anômalo, por exemplo, dentro da rede. Isso tudo tem como objetivo a prevenção ao vazamento de dados. Falando um pouquinho mais, então, sobre como que funciona, né, a parte de análise e resposta. Então, dentro da análise e resposta, a gente tem o nosso laboratório do Expert. A gente participou da parte de Security Operations, né? Esse laboratório, ele focou bastante na parte de identificação de ameaças, prevenção, análise de dados e resposta. Então, dois produtos que a gente utilizou bastante durante os laboratórios foram o SIEM e o SOAR. O SIEM, que é o FortiSIEM, ele vai ficar responsável por receber os dados, receber as informações, normalizar elas, né? Então ele recebe o dado cru, o bruto, né? Normaliza, faz toda a análise relacionada com a inteligência de ameaças e encaminha isso para o SOAR. O que é o SOAR? O SOAR, ele é uma solução que ele vai receber os dados, por exemplo, do SIEM, como a gente está vendo nesse slide, e ele vai fazer ali dentro do SOAR, tu consegue fazer toda a parte de investigação, análise do que aconteceu, correlacionar os eventos, fazer toda a parte de Threat Intelligence dentro do SOAR. Existem mais de 500 tipos de conectores e automações possíveis dentro do SOAR. Então, ele vai ficar responsável pela parte de resposta, análise e resposta principalmente. Então, baseado nessas informações, o analista ele consegue ter dados, né, e informações muito ricas em relação aos acontecimentos da rede, ameaças, enfim, entender melhor os acontecimentos e qualquer tipo de anomalia que está acontecendo dentro da rede e criar respostas automáticas. É importante também citar que dentro do SOAR, uma coisa que a gente também fez no laboratório lá e foi bem bacana, é a parte de inteligência artificial. Ou seja, a própria IA presente dentro do SOAR, ela consegue identificar anomalias e recomendar ações ou remediações
baseado no que tá acontecendo. Então, ela consegue auxiliar na resposta dos incidentes, dando dicas, recomendações e para o analista ou pelo time que está responsável pela solução. Então, esse slide aqui, eu trouxe um exemplo prático, só para vocês entenderem como que funcionaria mais ou menos o fluxograma de uma utilização dessas soluções. Então, nesse exemplo, um e-mail com um phishing encaminhado, certo? Que é o primeiro passo. No segundo passo, esse phishing é detectado pelo Fortemail. O Fortemail, ao detectar, ele vai gerar um alerta, né? Porque ele detectou o phishing. Esse alerta ele é encaminhado para o CIEM. O CIEM faz toda a correlação do evento e notifica o SOAR sobre esse evento. No SOAR, é possível fazer toda a análise do incidente e criar uma automação para isso. Então, por exemplo, com o SOAR seria possível, dando um exemplo prático, colocar já esse domínio numa blacklist automaticamente, sem precisar o analista ir lá dentro do Fortemail, criar uma blacklist ou alimentar uma blacklist com um novo domínio malicioso. Então, de uma forma automatizada, você consegue, com o SOAR, criar uma ação de bloqueio de um domínio, de um IP, de uma origem específica, baseado num evento que aconteceu. Isso tudo também relacionado via Security Fabric, certo? O Fortemail vai estar falando com o FortiSIEM, o CIEM com o SOAR e o SOAR com o Fortemail, tudo isso interligado via Security Fabric. Tá? Então, esse é um exemplo, tá? Possível. Existem vários outros exemplos que a gente poderia citar, mas esse aqui foi um dos laboratórios que nós fizemos, né? Então, a gente acessou uma máquina, gerou o ataque, foi lá no Fortemail, criou política, fez o bloqueio, foi no CIEM, configurou para receber essas informações, encaminhar para o SOAR, e no SOAR a gente criou um playbook para, ao detectar uma ameaça, tomar tal ação. É importante também citar que o SOAR ele compartilha essas informações com o FortiGuard, que é a nuvenzinha mais da direita ali, onde a gente vê que o FortiGuard ele está ali. Então, o IOC ele é alimentado. Então, a partir desse momento, esse IP do atacante ele já é notificado para a Fortinet, para que os outros clientes Fortinet também fiquem sabendo que aquele IP está mandando e-mails com phishing. Então, um cliente Fortinet acaba ajudando o outro com toda essa correlação entre os produtos e a interligação com o FortiGuard para auxiliar a prevenir novos ataques. Então, com essa automação, por exemplo, o domínio todo poderia ser bloqueado. Então, por mais que o IP poderia ser bloqueado também do atacante, assim prevenindo que novos ataques aconteçam. Outra solução que a gente teve também bastante contato lá, além do CIEM e do SOAR, a gente teve com o FortiRecon. O FortiRecon é uma solução para análise de superfície de ataque. Ele tem uma atuação mais de prevenção, então ele vai estar antes do CIEM e do SOAR. Ele fica constantemente analisando comportamentos anômalos em relação à rede. É uma solução também que que a gente vê muito comentarem, que é a parte de identificação de tentativas de clonar um site, por exemplo, né? Ou seja, alguém cria um site com um nome muito parecido com o teu para criar algum tipo de enfim, tentar se passar pela empresa. Então, o FortiRecon tem uma solução que eu acho que mais no próximo slide fica mais claro. Esse slide aqui ele dá um exemplo prático, que é, por exemplo, o FortiRecon interligado com o SOAR e com o CIEM e o FortiGuard
com a integração via Security Fabric com o FortiGate, onde, por exemplo, uma empresa criou uma rede social falsa, né, com um nome muito parecido, por exemplo, com um banco, em vez de criar o Itaú, criar algum nome parecido, tentando se passar pelo Itaú, por exemplo, o FortiRecon ele consegue detectar isso, então ele faz toda uma análise em relação a apps que estão se passando por um app legítimo, ou uma rede social falsa, e existe uma solução dentro do FortiRecon que tu consegue derrubar esse site, ou essa aplicação, ou essa rede social. Ao detectar, tu tem disponível a possibilidade de takedown. Takedown, a própria Fortinet faz, certo? Então, o cliente entra em contato e solicita, né, a partir da notificação do próprio Recon, o Recon ele vai detectar a ameaça, ele vai criar o alerta e vai notificar o cliente. Baseado nisso, você pode entrar em contato com a Fortinet e pedir a derrubada. A Fortinet vai ficar responsável por entrar em contato com a rede social ou com a, a empresa responsável pela aplicação, por exemplo, falando de Apple, vai entrar em contato com a Apple para tentar tirar do marketplace, certo? E se for um site, vai tentar derrubar o site também. Então a Fortinet fica responsável por tudo isso. O cliente vai ter o trabalho somente de entrar em contato com a Fortinet e avisar que o Recon alertou e ele vai derrubar a rede social. Então, por exemplo, o caso da rede social que a gente também ficou sabendo lá no evento, um exemplo prático, trazendo para vocês, foi em relação a uma página falsa, né, uma conta falsa de um cliente no Facebook, por exemplo. A Fortinet entra em contato com a Meta, manda todas as evidências, né, necessárias, mostrando que, olha, essa aqui não é a empresa, a página da empresa é essa, e faz todo o meio de campo, como a gente fala, né, com a Meta para derrubar. Eles acompanham do início ao fim todo o processo de takedown e avisam o cliente quando eles já derrubaram a rede social. Também é possível eles, com o FortiRecon, também analisar credenciais vazadas, serviços expostos, eles conseguem fazer todo um mapeamento dos teus IPs, por exemplo, públicos, para ver se tem algo vulnerável. Enfim, é uma solução preventiva em relação a ataques e também em relação a contas falsas e aplicativos. Tá? Outra solução também que a gente vai falar um pouquinho mais no nosso webinar de hoje é em relação ao FortiSASE. O FortiSASE, ele é uma solução que ela está crescendo cada vez mais e que vai ser bem importante, já e vai se tornar cada vez mais importante para os clientes. Eu vou passar a palavra para o meu colega Michael, para ele falar um pouquinho mais sobre o FortiSASE, e ele também vai fazer algumas apresentações. Então, Michael, eu passo para ti, fica à vontade aí. Arthur, bom dia, pessoal. Obrigado, Fábio. Obrigado aí, pessoal, por estarem com a gente aí, tá? Sabemos que é corrida para todo mundo, né? Para participar do webinar. Então, a gente agradece a presença aí, tá? Então, como o Fábio estava comentando, né? O Fábio comentou mais de um overview aí sobre o que a Fortinet está entregando, né, na parte de cada vez mais focada em cibersegurança, né, segurança cibernética, não só mais como segurança de rede, né. Então, cada vez mais Fortinet tem focado numa segurança fim a fim, né, que vai desde o endpoint até a parte de análise com SOC, tá? E isso vem em encontro, né, é, com o SASE, por exemplo, que vai um endpoint lá na estação do usuário, que pode gerar log, como o Fábio mostrou ali para o CIEM, que pode correlacionar para um SOAR, né, que você pode ter um RICOM, tá? Tudo isso alimentando, né, a cadeia aí de ataques, né, de tentativas de ataques, de proteção dessa cadeia de tentativa de ataques, tá?
Vamos lá, o FortiSAS, então, né, o termo SaaS, ele é de Security Service Edge, tá? Então, é uma proteção do serviço de borda, né? Desde a estação do usuário até o firewall de perímetro, né? E pode correlacionar logs, né? Pode mandar logs para o CIEM aí e fazer toda essa parte de proteção, tá? Então, qual que é a vantagem da Fortinet, né? Quando falando de SaaS, né? Por causa, ela vem integrando, né, com o FortiGate, né? Que tem já há anos aí o FortiOS, né? Então já tem um SD-WAN pronto, né? Imagine muitos clientes nossos já possuem o SD-WAN, isso facilita, né, quando você tem ainda um ambiente que tem muitas coisas on-premise, muitas coisas em casa, e tem trabalhadores remotos que precisam acessar, tá? Então, a ideia do SaaS é proteger essa máquina, cada vez mais encapsular ela, tentar monitorar ela de todas as formas, né, possíveis, para que entregue uma proteção para o usuário final, né? Então, vamos lá. Gerenciamento unificado, né? O SaaS aí vem de acordo. Então, você hoje a gente costuma ver, né? Alguns clientes usam só a versão free para VPN, então outro já usa o MS, e agora vem o SaaS, tá? Você ganha o gerenciamento unificado ali de todos os teus dispositivos com o agente instalado, né? Você pode integrar ele com SOC, e aí o FortiClient ele também é um EPP, ZTNA, e CASB e DEM, que é o monitoramento da experiência do usuário final, tá? Vamos avançar aqui então, tá? Como seria a rede SaaS, onde é que entraria o SaaS aí, como qual que seria o deploy, né? Ele tem alguns sabores, né? Vamos dizer assim, tem algumas possibilidades, tá? A mais simples seria essa aqui, por exemplo, né? Você está com o trabalhador remoto e conecta no SaaS e você não tem nem conexão com a sua estrutura on-premise. Então, você vai lá, conecta nele, o SaaS vai fazer o quê? Ele é firewall, né? Ele vai fazer, imagine o teu FortiGate agora estando na nuvem, né? Além do FortiGate, você vai ter a parte de EPP, né? Que é a parte do antivírus lá na estação do usuário. Então, você ganha ali o EPP, ganha a mobilidade de proteção, né? Proteção, qualquer lugar que o usuário estiver com internet, ele vai estar protegido, né? Então, você conectou no SaaS aqui, ligou a máquina, ele já automaticamente conecta no SaaS e tudo é inspecionado aqui pelo SaaS, tá? E aí, o outro modelo é esse usuário precisa acessar o meu ambiente que está on-premise, como aqui do lado direito da figura, tá? Então, eu tenho aqui unidades, né, no Brasil, ou qualquer outro, espalhadas no toda minha região, né? O SaaS vai fazer o quê? Ele pode conectar, então, na minha nuvem SaaS, que nada mais é do que uma VPN, né? Eu faço uso do meu SD-WAN, né? Então, o que vai acontecer? Quando o usuário precisar acessar algum serviço que está on-premise aqui no meu data center, ele pode fazer os usos do ZTNA. E aí ele conecta como se estivesse com um IP interno, com um nome que eu defini da minha aplicação, tá? Eu vou mostrar depois ali como é que isso acontece, tá? Então, esse aqui seria um, um segundo modelo, né? Talvez o modelo que mais é usado hoje já, o pessoal usa, tem tem serviços na cloud, mas também tem bastante coisa on-prime se o usuário está externo. E aí eu preciso ter o ZTNA, que é aquela checagem de postura, ver se o usuário está com antivírus, se a máquina está no domínio, se o antivírus tem o Real Detection Protection ativado, proteção de tempo real ativada, né? Qualquer arquivo que malicioso cair ali no disco, ele está analisando, né? Então, coisas que tu pode agregar na estação de trabalho antes dela conectar no ambiente, tá? O terceiro modelo é o quê? Tenho lá um
uma unidade pequena, que eu tenho um AP só, não tenho ninguém lá para me ajudar, você pode fazer o quê? Você pode contratar esse AP e esse AP conecta no SaaS. Os usuários que estão aqui atrás, eles já fazem a inspeção na cloud aqui da SaaS. Tá? Então, tudo que passar aqui, ele vai ser protegido, né? Parte de IPS, web filter, antivírus do Fire, tudo aquilo que a gente vê no FortiGate, esse AP aqui, esses usuários terão essa proteção através do SaaS, tá? Ah, tem um terceiro que tem FortiGate e preciso conectar no SaaS. Também pode ser feito isso, ou só uma unidade, chamada SD-WAN on-ramp aqui, ó, tá? Então, pode ser feito dessa forma aqui. Tá bom? Então, isso aqui é só um resumo aí do que a gente tem, tá? Da arquitetura, né? FortiClient, né? Qual que é esse crescimento do FortiClient, como se dá isso, né? Quando a gente começa com a Fortinet, todo mundo começa ali com FortiGate, VPN, para fechar uma VPN com FortiClient Free, e aí depois quer fazer alguns ETNA, vai para a parte do MS, que é também o mesmo FortiClient, né? Porém é, a versão corporativa, né? A versão Enterprise, que daí já te dá os ETNA, já pode te dar o EPP, se você depende da licença que você negocia. E o mesmo FortiClient, tá? Você usa para o SaaS. Então, até aqui, você usa, né, o mesmo FortiClient, a mesma carinha lá, a mesma interface, tá? Porém, com licenciamento, né, com facilidades ativadas, né? Então, para o SaaS também vai FortiClient lá, o FortiClient para fazer a postura do usuário, se ele está com as compliance para poder se conectar na rede, tá? Evoluindo, né? O Fábio comentou bastante ali, comentou na parte inicial, que como você faz toda essa integração, né? Não tem como não ter produto instalado nas máquinas para tu ter uma visão fim a fim e ter o Security Operation, né? Que é a parte de SOC, né? Como é que você vai, por exemplo, tem lá o SASE, ele te entrega um EPP, que é o antivírus, né? O Endpoint Protection, né? Mas ele não te entrega um EDR. Então, se eu quero um EDR, aí é um outro agente. No futuro, a Fortinet tem, né, a gente vê que eles caminham para ter um agente único, né, e aí ter um EPP, um EDR, isso jogando log, por exemplo, para CIEM, FortiAnalyzer, correlacionando com SOAR. Tá? Tudo isso, gente, é muito rápido, tá? A gente não está falando coisas aí de... Tudo isso acontece em milissegundos, né? Um log que surge no CIEM automaticamente surge no SOAR, por exemplo. E aí você toma a ação conforme as regras que você definiu. Tá? Então veja que aqui a gente tem, né, uma proteção, além de proteger com um antivírus, tu tem um EDR, por exemplo, para tomar alguma ação que o EPP não pega, né, como todo outro EPP de mercado, né, a parte de EDR ela é anexa, né, ao EPP, ela é a parte, né, e isso enriquece, né, tu ganha, tu aumenta o nível de segurança da tua empresa, da maturidade de segurança da nossa empresa, né. Como que é vendido, então, como é comercializado, né, o FortiSASE? Né? O FortiSASE, ele vem a primeira versão, a segunda e a terceira, tá? Na primeira versão, você já tem um Security Web Gate, né, que é o quê? É um proxy. Então, na primeira versão, você já tem bastante coisa. Você já tem o ZTNA, você já tem o antivírus, que é o EPP, tá? Você tem o Firewall, né? Então, você já consegue trabalhar com o antivírus na estação de trabalho, consegue fazer a inspeção de conteúdo, né, que o usuário está navegando, dos sites que eles estão acessando, bloqueio com DLP, com file filter, com todas as filters que o FortiGate on-premise entrega hoje. O SASE já vai fazer aqui no standard, tá? Algumas coisas que ele não faz, né? Integração com SOC. Então, quando a gente fala ali, preciso ter tudo lá, né? Preciso ter o SOAR para começar, preciso ter o Recon, CIEM.
para ter um SOC da Fortinet? Não, você já tem. Por exemplo, você pode comprar licenças apartadas conforme os produtos que você for adquirindo, né? Quero um SOC, uma integração de SOC dos meus endpoints. Você pode ir para essa licença aqui, ó. Então você veja aqui, ó, integração com SOC, né? Então ele já vai te dar mais, além de, né, do produto entregue, você vai ter um serviço da Fortinet, que você vai poder visualizar o log e a Fortinet vai monitorar esses endpoints para você, né, no sentido de usar a inteligência FortiGuard Lab lá para correlacionar o log que você tem e aí ajudar na detecção de ameaças do teu ambiente, tá? Então, veja, a padrão ela já faz, né, o que o FortiGate lá, que a gente está acostumado a fazer, faz, né? Então ela já faz isso. Depois vem para Advanced e vem para Comprehensive. A Comprehensive, qual é a diferença? Comprehensive é onde tem POP no Brasil, tá? Então a gente, né? Você pode escolher aí um POP no São Paulo ou Rio de Janeiro, que aí você vai para Comprehensive, tá? Vamos tentar, vou mostrar aqui um pouquinho. Deixa eu ver se eu estou logado aqui ainda, tá? Aí desloguei. Deixa eu só logar aqui e a gente vai. Voltei aqui, pessoal, só estão vendo a minha tela, né? Acho que Fábio, que tu que tá com o microfone aberto, alguém da Connect aí, estão vendo, né? Uhum, isso tá sim. Ok, beleza. Então, essa é o dashboard do SASE. Então, assim, o SASE é FortiGate mais o MS junto, né? Mais o antivírus junto, vamos por assim dizer, tá? Para nós sair daqui com o entendimento do que é o SASE, né? Então, veja aqui, loguei nele, é como se eu estivesse fazendo login no meu FortiGate, né? E aqui eu tenho a minha tela, minha console de gerenciamento, onde eu tenho meus endpoints. Tá? Aqui eu tenho dois endpoints, né? Que é um ambiente de teste nosso. Essa é a versão standard, tá? Que nós temos para demonstração, para uso nos nossos labs, né? Então aqui vejam que aqui eu tenho esse endpoint aqui, Desktop 01, que ele está onde? Ele está numa rede, né? Como se estivesse em casa, né? Tivesse home. E aí eu tenho a telemetria, eu conecto no SASE, eu tenho. Depois de eu conectar no SASE, imagine se eu estiver em casa, né? Um usuário que viaja, né? Ou qualquer outro lugar, que ele não está dentro da empresa, ele precisa ter proteção, né? Esse é um grande vilão aí, né? Uma coisa que incomoda, dor de cabeça para muita gente. Como é que eu protejo umas máquinas que estão fora? Quanto acessa a página web, quanto acessa não só a página, quanto as aplicações na web, quanto o meu EPP, né? O que que ele está fazendo lá, né? O que o usuário está fazendo, né? Quando ele não está dentro da minha rede que eu tenho, onde eu consigo controlar e ter mais proteção, né? Então, a telemetria é justamente para fazer essa entrega, né? Quando eu dou a telemetria nele, só o ZTNA ali, ele já vai fazer isso para nós, vai entregar onde o usuário está conectado, o que está instalado na estação, né? E aí eu posso conectar no SASE, que é nada mais que uma VPN que fecha automaticamente. Ele dá esse IP aqui para o usuário, né? Então ele está conectado no SASE e ele já tem começa a ser inspecionado pelo SASE, né? E aí ele tem qualquer bloqueio, né? Eu tenho aqui, eu tenho acesso, né? À internet normalmente, né? Porém, eu não estou saindo mais pela minha rede local. Eu estou saindo lá pelo SASE, né? Vou acessar aqui e mostrar para vocês, ó. Por exemplo, aqui eu estou acessando lá e isso eu estou saindo por Miami, tá? Essa estrutura aqui tá em Miami, esse POP, ó. Veja, é esse IP aqui, ó, esse IP lá do meu SASE. Então, se eu vier aqui, tá? Esse IP aqui, você... é o IP do SASE, tá? Ó,
23 aqui, né? É esse P aqui que eu tô, em Miami, ó. É o que P bateu lá, 122, tá? Então, eu estou saindo por lá. Uma vez que eu estou conectado no SaaS, eu ganho toda a proteção, né? E aí eu posso vir aqui no meu endpoint, e aí eu posso verificar o que que ele tem, né? O que que eu posso, o que que ele tem instalado? Ó, quando eu dou a telemetria, ele já vai dizer qual que é o tipo de sistema operacional, Fortin Client lá, o que que está ativo, né? Quais são as facilidades que estão ativas né? Nesse perfil que eu configurei, está ativo o antivírus, né? Parte de vulnerabilidade, a parte de web filter, de anti-ransomware, de aplicações, tudo, e eu diria tudo que você tem no FortiGate On-Premise e mais com algumas facilidades que o SaaS te entrega, tá? As aplicações instaladas que eu tenho aqui, né? A parte de hardware, tá? A parte de experiência do DEM ali, que eu comentei, tá? A parte de digital experience, como é que está a máquina, a saúde da máquina do usuário, eu consigo ver a CPU, eu consigo ver a memória, tá? Eu consigo ver as métricas de rede que estão passando por ele, ó. Então, além de um EPP, aí você tem por estar conectado na nuvem, né? Você consegue ter essa visão detalhada aí do teu endpoint, tá? E aí, claro, aqui na parte de segurança, né, ele vai te entregar o que que é isso aqui, né? Como é que está a saúde do meu endpoint, né? Como outro EPP antivírus pode fazer. Então, o crítico tem isso aqui, né? E aí ele me mostra quais são as vulnerabilidades críticas que ele encontrou, tá? Quais foram os endpoints afetados? E aí ele vai mostrar que é o meu endpoint aqui, e aí eu vou começando a fazer os drill down das informações e vendo como é que está a saúde desse endpoint, tá? Então, vejo que ele aparece aqui a parte aqui da parte de vulnerabilidade em relação ao que o endpoint detectou, né? Então, quando ele foi instalado lá, ele veio aqui, detectou como ele faz a parte de EPP, ele já detectou, né, algumas ameaças, né? E eu posso ver essas ameaças também no endpoint, e aqui, né, posso ver o que que ele detectou, o que que foi quarentenado nos meus arquivos, tá? E aí ele faz a varredura de scan, ó, mais ou menos o que a gente viu naquela tela da console, tá? Quais são o que que apareceu desse endpoint aqui, o que tem vulnerável para ele, tá? Bem, então essa é a parte, veja, que eu estou protegido em qualquer lugar, né? E ainda eu consigo acessar minha rede. Como eu faço isso? Quando eu estou conectado no SASE, né? O SASE me entrega, né? A parte de ZTNA, né? Que além de eu ter a proteção lá, né? Agora aqui não mostrei, mas se eu acessar aqui o Instagram, por exemplo, né? Nesse caso aqui ele está bloqueado, ó, bloqueado pelo FortiGuard Protection aqui, está, nesse momento está bloqueado. Então, a mesma coisa que eu tivesse on-premise, eu tenho quando eu estou remoto, tá? Além disso, eu posso conectar, estou na minha casa e quero conectar numa aplicação que eu divulguei. E aqui eu divulguei uma, mas poderia ser várias, tá? Aplicações divulgadas aqui por nome, né? Para que o usuário possa conectar no ambiente. Então, ele não usa nem externo, ele pode usar o interno diretamente, tá? Ó, estou conectado no meu ambiente, uma aplicação aqui, claro, simplesmente uma máquina remota que eu acessei, tá? Para fazer essa, essa demonstração, né? Então, conectei nela, tá? E claro que eu tenho que estar conectado com o meu FortiGate, tá? O que que a gente está fazendo aqui, né? Eu vou sair daqui, tá? E vou lá no meu FortiGate agora, tá? Veja, o que que nós fizemos aqui, tá? Eu estou conectado, né? Numa máquina que está no SASE.
que ela me entregou uma conexão, né, ZTNA para quê? Eu tenho a facilidade de ZTNA ativa para que eu possa acessar a minha aplicação que está on-premise, está atrás do meu FortiGate. Então, veja, para eu fazer isso, né, são 3 produtos: o FortiGate, o SASE, né, e o FortiClient. O SASE, né, claro que quando você comercializa o SASE já com o FortiClient, né? É uma licença só. Né? Quando o FortiSASE já é o FortiClient, vamos dizer. E aí ele está acessando tudo que não for web, ele vai jogar, tudo que não for web, não, tudo que for web, ele vai sair pelo FortiSASE. Né? Acesso a e-mail, acesso a páginas, coisas que estão na cloud, qualquer coisa, ele vai sair pelo FortiSASE. Porém, o que está no on-premise, se ele tiver a postura correta, ele não precisa ir para o FortiSASE, ele vai direto para o FortiGate. No FortiGate, nós temos as configurações, né, que ele vai fazer isso. Ó. Então, aqui, por exemplo, deixa eu pegar aqui o log que eu acabei de gerar. 10h48, 10h49, está aqui. Ó. Às 10h49, eu tive acesso a essa máquina aqui via SSH, ó, entradas ETNA. Tá? E veja que eu conectei pelo IP que não é da cloud, né? Pelo IP público, pelo meu IP que eu tenho a minha internet nessa estação aqui, ó, tá? Se eu for lá na minha estação, né, e der um IP lá, ele vai ver que eu tenho outro IP que eu navego pela cloud. Mas para aquele caso ali, né, como ele é uma facilidade de ZTNA, ó, é 23 meu IP, 23 final 122. Porém, nesse ambiente aqui, a gente configurou para quê? Não precisa passar pelo meu SASE, eu vou direto para a minha aplicação que está on-premise. Isso é o ZTNA. Tá? Por quê? Porque ele tem a postura já. Né? E aí, qual que é a postura dele? Né? Nessa regra aqui, a gente... Nessa aqui. O que ele tem? Pode vir de qualquer origem? Então, pode vir de qualquer lugar da internet? Pode vir de qualquer lugar. Porém, ele tem que ter a marcação do ZTNA. Ele tem que ter essas duas flags que são do ZTNA. Quem entrega essas tags? São o SASE. Então, se a gente for no endpoint, se eu ver aqui no endpoint, eu vou ver que ele tem essas duas tags entregues pelo ZTNA. Por isso que ele consegue conectar com o IP interno, por isso que ele está protegido em qualquer lugar e tendo a facilidade de conectividade, tá? De onde ele estiver tanto para a minha cloud, para serviços em cloud, como para o meu ambiente on-premise, mantendo, por exemplo, os mesmos nomes que ele conecta quando ele está on-premise, quando ele está na rede. Tá? Por exemplo, aqui, ó, nesse dispositivo, ele está na internet. E veja que ele está online, só que ele está off-fabric, ele não está na rede. Né? Indicando aí que ele está em um lugar remoto. E mesmo assim ele consegue conectar no ambiente porque ele tem essas tags, ele passou, porque ele tem o antivírus instalado, tem, né, as regras de compliance conforme a gente definiu. Tá? Bem, se eu for numa máquina de dentro da rede, ok, e quando ele vai para dentro da rede? Quando ele vai para dentro da rede, ele não precisa conectar na VPN do SASE. Quando ele está, ele automaticamente ele já vai fazer o quê? Ele vai fazer on-fabric. Quando ele está on-fabric, eu estou saindo, tratando o meu tráfego, né? A parte de EPP continua normalmente aqui, tratando localmente, né? Mas a parte de web filter, de controle de conteúdo, vai tratar pelo meu firewall on-premise, meu firewall de perímetro, tá? E não pelo SASE. Não tem por que ser tratado pelo SASE, né? É isso, gente. De SASE, né? A gente tinha para comentar isso, né? É uma tecnologia aí que, justamente por essa lâmina aqui, acho legal por ela ter essa correlação, né, de conectividade, né, mais segurança, né, vem tornando a Fortinet aí, é, um grande player, né, no mercado, assim, que todo mundo tem olhado com atenção pelo que ela vem entregando nessa parte de não só de network security que ela vinha fazendo, mas como cibersegurança também, tá?
Eu acho que era isso, tá? É numa apresentação, mas para um overview geral do que a gente viu, como o Fábio comentou, né? Eu vou entregar aí para a palavra Maricleia. Se alguém tiver alguma dúvida, pode escrever no chat ali, tá? Vocês sabem que vocês têm essa documentação, todos, né, os docs fortinet.com. Na Fortinet, no site da Fortinet tem bastante demo, né, para ser feitas, e a gente está à disposição aí, tecnicamente, aí, todo o time, não só eu e o Fábio, mas como todo o time de projeto de sustentação aí para apoiar vocês no que for necessário, tá? Maricleia, eu acho que Obrigada, tu quer finalizar? obrigada, Maicon e Fábio, pela apresentação. Não sei se alguém quer fazer alguma pergunta, ficou com alguma dúvida. Também a gente fica à disposição de vocês, caso vocês queiram mais detalhes sobre as soluções, né? Qual foi a visão que a gente viu, né? Que cada vez mais tem a questão da segurança de rede, né? Mas também tem toda essa proteção fim a fim com SASE, com segurança de operações, né? E o amplo portfólio que a Fortinet tem, né? Para proteger o ambiente de vocês, tá bom? A gente fica à disposição, eu agradeço muito a presença de vocês e tenham um bom dia, tá bem? Obrigada, gente. Obrigado, pessoal.